Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Rafael Duncan, eu sou geriatra e fui convidado pela equipe organizadora do Congresso para fazer parte desse evento que vai mostrar para a gente aí como que a gente cuida dos pacientes idosos no pré-operatório. Eu tenho certeza que está todo mundo muito interessado. Poxa, o que é que o geriatra vai falar num congresso de cirurgia? Bem, mas a gente tem muito o que fazer pelos nossos pacientes e é isso que eu quero trazer para vocês. Vamos discutir um pouquinho. Eu trabalho aqui em Recife, eu sou geriatra e faço o acompanhamento pré-operatório de alguns pacientes e quero trazer um pouquinho para vocês a experiência da gente, tá? É, Começando aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesses e vamos lá. Bem, todo mundo sabe, a população vem envelhecendo, não vou bater nessa tecla que já está todo mundo de saco cheio, que não quer mais nem ouvir falar nisso. Mas o que a gente tem visto é que as cirurgias cada vez mais estão acontecendo em pacientes idosos. E não é por menos que isso aconteça. Aqui a câmera, pronto, fica melhor. E não é por menos que isso aconteça. Os pacientes mais idosos têm mais complicações e, naturalmente, eles vão ter muito mais eventos cirúrgicos. Então, olha só esse dado: 65% das cirurgias que são realizadas hoje já são em pacientes acima de 65 anos de idade. Então, a gente está vendo aí que realmente a prevalência é muito alta. E quais são essas cirurgias? O que é que o pessoal está operando aí? Eu dei a dica na imagem, viu? Artroplastia de quadril e joelho, talvez a mais frequente de todas. A gente sabe que o idoso cai, tem fratura, e essa fratura vai e precisa ser corrigida, né? Senão, invariavelmente haverá uma lesão irreversível e o paciente vai perder a mobilidade, é muito traumático isso. Cirurgias de catarata são muito comuns, extremamente frequentes. Às vezes a gente pergunta, o paciente nem diz, porque ele nem considera como cirurgia. Cirurgia de revascularização do miocárdio, ressecção coloretal e colecistectomia são as mais comuns. Então, já a dica aí para quem quer operar, essas aí são as que o pessoal mais opera. Existem alterações fisiológicas que vão acontecer no paciente idoso e a gente precisa estar ligado nisso para saber cuidar deles de uma forma melhor. Discutir rapidamente sobre alguns deles. Alterações cardiovasculares, como perda de complacência vascular, aumento da rigidez do ventrículo esquerdo, redução do relaxamento diastólico. Agora, eu pergunto para vocês, o que é que isso tudo vai levar no paciente? Se ele não consegue relaxar esse coração bem, então o sangue vai ter mais dificuldade de passar, a diminuição da complacência vascular, então a gente não vai ter aquele movimento, aquela malemolência do vaso. O que é que isso vai acontecer? Vai ter menos tolerância a volume. Então, o que é que a gente faz no paciente quando ele interna na UTI? Vamos fazer volume. Quando o paciente está no bloco cirúrgico, faz um sorinho aí. Todo mundo quer um sorinho. Esse paciente vai ter menos tolerância. A gente sabe, paciente idoso, ele tem muito mais risco de fazer edema agudo de pulmão, congestão até, sem ser um edema agudo propriamente dito, mas que gera um desfecho negativo. O aparelho respiratório, naturalmente, a gente vai ter uma redução da retração elástica, o paciente ele não tem uma incursão tão bem feita, ele tem um aumento da rigidez da parede torácica e piora da ventilação e perfusão, ou seja, o paciente quando ele estiver na intubação lá, talvez ele precise um pouco mais de FI, talvez ele tenha dificuldade de ser estubado, tudo isso a gente tem que pensar antes, para que a gente consiga programar como vai ser o desmame desse paciente tanto da ventilação quanto da UTI, porque ali depois da cirurgia, dependendo do porte da cirurgia, ele talvez precise ir para a UTI e a gente vai saber, vamos tirar a ventilação hoje, né? A gente só vai tirar amanhã, vamos fazer aqui rápido, e isso influencia, certo? Alterações renais, todo mundo sabe, a gente vai ter redução dos néfrons, redução da função renal e aumento da retenção urinária e aumento de risco de infecção. Todo mundo sabe disso. E a redução do néfron e redução da função renal está até na fórmula de Crocroft-Gault, né, que tem lá a idade, então a gente sabe que quanto mais velho, menor é a função dos rins. Então a gente vai ter uma diminuição do clearance, do clearance. E isso tem algumas implicações. Por exemplo, as drogas que têm metabolização renal, elas vão passar muito mais tempo no corpo circulando. A gente tem que levar isso em consideração. E doses menores também vão ter um efeito rápido. E alterações neurológicas, talvez aqui onde a gente mais atue na geriatria, que é o risco de disfunção cognitiva aumentado. Então, pacientes que têm declínio cognitivo prévio, eles estão muito suscetíveis a um delírio. Delírio a gente sabe que é o estado confusional agudo, como era antigamente chamado, que ele é causado por alterações da homeostase do paciente. Então, está tudo bem ali, de repente ele precisa fazer uma cirurgia. Poxa, o que foi que aconteceu?
Aí o paciente fica confuso, alteração do nível de consciência, ele não sabe, dorme demais, dorme de menos, e agita, e não conhece as pessoas, e é extremamente comum. E a gente tem aqui muito para fazer. Na identificação dos pacientes que têm o maior fator de risco, pacientes mais frágeis, eles vão ter um maior risco de desenvolver delírio. Eu não falo só em fragilidade física, mas fragilidade cognitiva. Às vezes o paciente tem uma doença de Alzheimer, tem um declínio cognitivo prévio, esses estão muito mais susceptíveis a ter um delírio. Esse delírio pode ser agudo e ali se resolver depois que passa, mas ele também tem alterações persistentes, meio que um delírio crônico, sabe? Então, o paciente fica por muito tempo, depois de uma grande agressão, como uma cirurgia, com declínio cognitivo. E isso pode estar relacionado também com o aumento do risco para o desenvolvimento de doença de Alzheimer, que é o que a gente vai falar agora. 40% dos pacientes idosos têm alguma alteração de cognição pós um evento cirúrgico. Isso vai gerar muita redução da qualidade de vida e, como eu falei, um aumento do risco para a doença de Alzheimer. Então, não é uma coisa simples. Os pacientes idosos eles têm um risco muito maior de desenvolver complicações em todos esses campos aí, tanto pela predisponência dele quanto da cirurgia. Nosso objetivo aqui vai ser identificar a cirurgia que vai causar isso e tentar prevenir. E identificar o paciente que vai precisar de mais atenção. Então, por isso que o pré-operatório do paciente idoso ele é tão importante. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui que eu vou dizer. Não é porque ele é idoso, que ele tem um fator de risco aumentado, que a gente não vai operar. Poxa, muitas vezes um paciente precisa de uma artroplastia de quadril. Se você decidir, ah, não, esse paciente aqui que tem 90 anos de idade, 90 é muito, né? Quase 100, ó, só falta 10 e já viveu 90 também, né? Então, aí não, nesse não vou operar, não. 85, não, 85 já é muito ano de vida. Então, eu vou dizer para vocês, essa informação aqui é extremamente fundamental. Idade não é fator de risco importante. Então, 85 anos de idade é diferente de 80, de 78, em nada, só na funcionalidade, dependendo de como esse paciente viveu a vida e de como a biologia dele se desenvolveu. A gente vai ter a diferença de senescência para senilidade. Senescência é o envelhecimento normal, senilidade é o envelhecimento com doença. Veja, essa senhora, muito frágil, aos 78 anos de idade, extremamente dependente, bilateralmente ali, toda fraquinha. Você olha para ela, você pensa, meu Deus, é um cristal. Se eu bater diferente, ela se quebra todinha. Isso é verdade. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essa de 85 anos de idade. É uma fisiculturista famosa que começou a treinar aos 56 anos de idade. Aí, 30 anos depois, ela está desse jeito. Veja, você não vai operar ela, você não vai trocar o quadril dela se ela tiver uma fratura. Talvez ela nem frature, né? Porque ela está muito forte. Mas, poxa, o que é que vai acontecer? Vamos operar. Então, a gente não pode levar em consideração a idade, mas sim a reserva fisiológica desse paciente. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui, que eu mesmo gravei, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre reserva fisiológica.
É isso aí, pessoal. Fazendo um jabazinho do Envelhecer com Saúde, que é o canal no Instagram e YouTube que a gente organiza. Inclusive, vai ter um curso por aí agora que vai sair. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, é interessante. Então, esse é o conceito de reserva fisiológica. Eu gravei esse vídeo tem um tempinho, eu achei muito interessante e achei que ele cabia aqui. E para a gente avaliar esse paciente, a gente vai ter uma ferramenta maravilhosa que é o nosso maior procedimento na geriatria, que é a avaliação geriátrica ampla, que é um nome diferente de a gente usar nossas escalas dentro da nossa anamnese extremamente complexa. Então, só com a avaliação geriátrica ampla, a gente consegue estratificar esse paciente, a gente consegue dizer mais ou menos o risco que ele vai ter de desenvolver as determinadas falhas diante de uma agressão cirúrgica. Então, a história clínica é o melhor exame que você vai ter. Antecedentes pessoais, os eventos que aconteceram na vida. Então, olha, uma pessoa de 80 anos, ela teve 80 anos de história, são 80 anos de possibilidades de acontecimentos. Então, é comum que tenham acontecido doenças graves, é comum que tenham tido outras intercorrências maiores. Então, a gente sabendo disso, a gente pode estratificar, e vocês vão ver lá na frente como usar essas informações colhidas aqui. A avaliação funcional, a BVD, a IVD, que vocês podem ver isso quando estão estudando a avaliação funcional no paciente idoso, atividades básicas de vida e atividades instrumentais, de acordo com o que o paciente é capaz de fazer, a gente vai dar uma nota e uma pontuação. Aqui é o índice de capacidade funcional de Duke, onde ele avalia a capacidade que o paciente tem de desenvolver algumas atividades e dá isso em MET. Então, como é que a gente vai ter? Um paciente que tem ali uma atividade mais alta, pratica esporte, não sei o que, a gente diz que ele tem mais de 7 metros. Se ele tem uma atividade ali entre 1 e 4, a gente diz que isso é ruim. Acima de 4 e abaixo de 7, a gente está num paciente que tem condições boas pré-cirúrgicas, então, que ele classifica como excelente ou moderado. É aquele paciente que ele consegue subir uma ladeira, que ele consegue subir 2 lances de escada. Esse paciente provavelmente está legal, o coração dele vai conseguir suportar aquela cirurgia e ele tem uma funcionalidade razoável. Segura esse dado que a gente vai resgatar essa informação mais na frente. O ASA é outra forma de a gente avaliar esse paciente e classificá-lo. Ele vai ver as comorbidades que o paciente tem. Então, o idoso saudável, abaixo de 70 anos, ASA 1. É o que todo anestesista quer. A doença sistêmica leve, sem limitações, é o ASA 2, ou maior do que 70 anos. Só por ele ser maior do que 70 anos, ele já é um ASA 2. Doença sistêmica grave, com limitação funcional definida, ASA 3. ASA 4, doença sistêmica incapacitante. O 5 é moribundo, não deve sobreviver à cirurgia, com ou sem cirurgia. E o 6 é doador de órgãos. Então, mais ou menos assim, o pessoal classifica rapidamente um paciente. Aqui é a escala de performance paliativa, onde a gente vai ter o percentual, quem conhece alguma coisa de cuidados paliativos vê que a gente usa isso. Então, a gente vai entender em que grau o paciente está. 100% ele está extremamente funcional, 0 é a morte, 10% acamado, até 40% a gente entende que esse paciente está acamado na maior parte do tempo. E a gente avalia isso também de como está a performance do paciente. Poxa, está ali 50%, 60%, 30%, 20%, e isso daí vai dizer para a gente onde está mais ou menos na fase de vida desse paciente. Aqui o Mini-Mental, uma das formas que a gente tem de avaliar a cognição dos pacientes, você tendo um grau de cognição, você vai poder antecipar, poxa, esse paciente aqui provavelmente ele tem demência. Que nível de demência é? Será que é uma demência avançada? Beleza. Será que um paciente com demência avançada, ele vai ser beneficiado por essa cirurgia? Será que vale a pena a gente fazer isso? O risco dele ter um delírio, uma piora da funcionalidade nesse paciente que já tinha um declínio cognitivo prévio pós a cirurgia, será que compensa? Será que essa cirurgia realmente assim é tão indispensável que a gente não vai poder adiar ela, ou quer dizer, ou não fazer ela, né? Porque adiar nesse paciente não tem como. A tendência sempre vai ser piorar. Mas então, será que não é a gente melhor suspender a cirurgia? Ou então não, é realmente importante, vamos seguir. Então, a gente precisa disso. A avaliação de sarcopenia a gente pode fazer de várias formas, uma delas o time get up and go, que é ótimo, é super fácil de fazer, você bota uma cadeirinha, mede o paciente 3 metros para ele ir e voltar, e você faz uma medição no relógio. Se ele está acima de 20 segundos para fazer esse procedimento, provavelmente ele tem sarcopenia, dificuldade de mobilidade, alto risco de queda e de piora de funcionalidade no pós-operatório ou qualquer intercorrência. Se ele faz isso em menos de 10 segundos e volta, acabou. Se esse paciente não tem sarcopenia, muito provavelmente ele não tem dinapenia, que é a perda de força, né? Sarcopenia é a perda de músculo. Esse paciente provavelmente ele tem uma capacidade funcional legal.
O paciente aqui pode ser avaliado pelo dinamômetro, né? Esse aparelhozinho aí que a gente usa, tem no consultório, que você vai lá. Na mulher vai ser 16 a 20, o esperado para o homem maior do que 25 a 30. Aí você coloca a idade lá e ele vai e faz a estimativa. O teste de levantar e sentar da cadeira é muito fácil. Você pede para o paciente sem apoio, sem usar os apoios, com a mão aqui assim, levantar e sentar 15 vezes. Ou 5 vezes, desculpa. Essa é uma proposta de uma escala para dar o diagnóstico de fragilidade, que existem mais de 100 para vocês terem ideia, porque a gente realmente fica, não, esse aqui é mais importante, esse aqui é mais, não, o meu é melhor. Cada um que publica um artigo que diga, essa aqui talvez seja uma das mais usadas, onde ele avalia perda de peso, força muscular, sensação de exaustão, lentificação da marcha e diminuição da atividade física. Se você tiver 2 desses critérios aí, você provavelmente é um paciente frágil. 1 a gente diz que é pré-frágil, 0 é um idoso robusto. Então, medicações. O geriatra adora mexer nas medicações. Essa sacola aí não é à toa, é The Brown Paper Bag Test, que é um teste que os americanos faziam antigamente. É engraçada essa história. Na época da Revolução, dos negros americanos querendo conquistar espaço na comunidade, fizeram várias reuniões, inclusive com muitas pessoas, e para o pessoal entrar nessas reuniões, eles usavam essa sacolinha de madeira, e só podia entrar quem fosse escuro igual a essa sacola ou mais. Aí o pessoal usou essa sacola para fazer referência a esse saquinho, porque o pessoal ia com cheio de remédio nesse saquinho para levar para o médico. Então ficou the Brown Paper Bag Test. Então, é isso. Aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver todos os medicamentos que o paciente usa. Então, você vai lá, tem uma lista de todos os medicamentos e você vai entender se aquelas medicações elas são importantes ou não, se elas são essenciais, se elas precisam ser retiradas ou não, porque isso vai intervir no desfecho cirúrgico. Algumas delas a gente vai discutir agora. Por exemplo, algumas para a gente retirar. Por exemplo, AS e AINE. Será que a gente deve retirar? Olha, AINE eu já vou dizer a vocês, não era nem para ele estar lá, quanto mais para a gente retirar. Então o Wine. Opa. Então, já vou dizer a vocês aqui, o Wine não era nem para estar aqui, né? O que a gente vai ter é... O Wine aumenta o risco de sangramento, aumenta o risco de piora de função renal, então a gente sabe que ele deve ser retirado. E o AS? Poxa, o AS não. O AS muitas vezes a gente precisa usar, às vezes até como dupla antiagregação junto com o clopidogrel, ticagrelol. Pacientes doentes coronarianos, pacientes com profilaxia de AVC, eles são muito frequentemente utilizados. Então, quando a gente suspender? Olha, se for de baixo risco, a cirurgia de bem baixinho risco, assim, que a gente vai ver que cirurgias mais ou menos são essas, talvez não precise tirar, deixa lá, um procedimento que provavelmente não vai sangrar. Agora, cirurgias de médio e grande porte, aí a gente tem que avaliar. Se esse paciente tiver colocado um stent há muito pouco tempo atrás, menos de 30 dias, poxa, essa dupla antiagregação talvez a gente não dê para tirar. Vai avaliar a necessidade dessa cirurgia, realmente é importante, será que eu posso adiar um pouquinho essa cirurgia para passar os 30 dias? Ah, não, ele não dá para adiar, então mantém, vamos fazer e tal. Se o risco de sangramento for proibitivo, como por exemplo neurocirurgias, poxa vida, vai tirar essa medicação e a gente faz, certo? Então, é uma questão aí que a gente, caso a caso, a gente vai ter que avaliar a cirurgia, avaliar o paciente, avaliar o tempo de distância para esse stent e qual é a cirurgia, aí a gente decide o tempo que a gente vai tirar. Mas, em média, decorem aí, baixo risco a gente não tira, certo? Hipoglicemia antes orais, o paciente vai tomar até o dia da cirurgia. Se for metformina, a gente suspende. Quando volta a dieta oral, a gente reinicia, assim como os hipoglicemiantes orais também. A gente só pode voltar a metformina se a gente tiver um controle da função renal pós-cirúrgico, porque a gente sabe que se piora de função renal, a metformina acumula.
Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente também conhece que são medicações potencialmente que aumentam sangramento. Então, se o paciente vai começar ainda, a gente espera um pouquinho para começar depois da cirurgia. Se ele já usa e tem um altíssimo risco de sangramento, talvez a gente precise suspender algumas semanas antes. Se não, a gente continua com esse paciente e vai entendendo que ele pode sangrar um pouco mais. Os beta-bloqueadores, pacientes que têm necessidade de uso de beta-bloqueadores, por exemplo, pacientes coronarianos, pacientes com insuficiência cardíaca, eles devem manter. E pacientes que têm alto risco cardíaco, que não vinham fazendo, esses devem iniciar beta-bloqueador, inclusive um tempinho antes da cirurgia. Então, vamos avaliar esse risco cardíaco, né? Porque o risco cardíaco é que, na verdade, é o maior de todos. Normalmente, esses pacientes, eles têm um risco cardíaco, um evento cardiovascular que leva a complicações no pós-operatório, com morte, e perioperatório, intraoperatório e pós-operatório. A gente vai aqui avaliar pelo tamanho da cirurgia, você vai dizer mais ou menos o risco. Então, o porte da cirurgia é pequeno, até 1 hora. Meu rosto está tapando aqui. Então, a gente vai ter aqui pequeno, até 1 hora. Uma cirurgia média, de médio porte, a gente vai ter ali de 1 a 4 horas. E uma cirurgia de grande porte, quando ela tem mais de 4 horas de duração. Certo? Aqui quais cirurgias são essas? Aí a gente bota aqui, ó. Classificação de risco alto, o risco vai ser alto, um risco cardíaco mais do que 5% em relação à cirurgia. Quando é uma cirurgia de emergência, uma cirurgia de uma artéria periférica, de uma aorta, cirurgia prolongada ou com grande deslocamento de volume. Intermediária, a gente vai ter outros tipos de cirurgia, como de cabeça e pescoço, neurológicas, intraperitoneais, a gente considera como intermediária. E cirurgia de baixo risco, cirurgia de mama, procedimentos endoscópicos, procedimentos superficiais e até cirurgia plástica. São todos procedimentos de baixo risco. O índice de Lee modificado é um dos mais utilizados e porque ele é muito simples e ele é muito forte em predizer o risco. Porque o que a gente está aqui é querendo definir risco, para a gente tomar decisões com o risco definido. Então, você tem uma história de isquemia cardíaca, 1 ponto. História de insuficiência cardíaca, 2 pontos. História de um AIT, um AVC, 3 pontos. Diabetes, 4 pontos. E uma creatinina acima de 2, mais 1 ponto. Então, a gente tem até 5 pontos. Teve a doença, teve AVC, teve infarto, tem insuficiência cardíaca, é diabético ou tem uma disfunção renal. Se tiver algum desses aí, 1, 2 e 3, a gente vai aumentando o risco. Decora esse número aí que a gente vai usar ele já já. Então, vamos calcular uma avaliação do risco global e risco cardiovascular. O que é isso? Aqui, ó. A operação é de emergência. Poxa, se for de emergência, o paciente tiver concordante, a família tiver concordante e a gente precisa operar. Opere e acabou. Vamos operar. Vocês lembram que eu falei de concordância, né? Essa coisa você só vai ouvir do geriatra. A gente tem que saber se está todo mundo topando, né? É uma operação de emergência? Não. Se a resposta for não, a gente vai e calcula isso que a gente viu agora. E insuficiência coronariana, tem insuficiência coronariana, teve um infarto recente. Se teve, peraí, vamos pensar um pouquinho. Insuficiência cardíaca descompensada, tem alguma arritmia cardíaca, tem uma valvopatia muito grave. Peraí, então calma, dá um pause, não é uma cirurgia de emergência. Vamos corrigir essas coisas no coração para a gente não ter complicações no intra e no pós-operatório. Não, o paciente está de boa, não tem nada disso aí. A cardiopatia dele não existe. Ah, beleza. Então, a cirurgia de baixo risco é de baixo risco. Ah, opa, então bota para o bloco, manda para o bloco. A gente vai operar agora. Não tem nada no coração, é de baixo risco, faca nele. Agora não. Não, o paciente não é de baixo risco. A cirurgia é uma cirurgia daquelas outras que a gente viu lá, que era de médio ou de alto risco. Então, o que a gente vai fazer? Vamos avaliar a funcionalidade desse paciente. Ele tem uma capacidade funcional boa, mais de 4 metros. Lembra lá atrás que a gente falou dos critérios de Duke? Ele consegue subir 2 lances de escada, ele dá uma correria na praia, maravilhoso, tudo de bom. Então, esse paciente aí, ele está de boa também, pode operar, vamos embora. É isso que a gente vai fazer. Não, o paciente é meio fraquinho, só ficar ali por dentro de casa, tem 1,2 m ou 3 m, então talvez esse paciente aí não possa. Então, vamos ver o que é que a gente vai fazer. Vamos calcular agora o score de Lee, que a gente viu há pouco. Ele tem doença cardíaca, teve AVC, tem insuficiência cardíaca, tem disfunção renal, tem diabetes. Aí você calcula aí, ó. Aí você vê, se tem 3 fatores de risco, é o paciente mais grave de todos.
2 fatores de risco, entre de 1, 2 e 3, você já pode pensar em tomar algumas medidas protetoras. 0, o paciente é de muito baixo risco, vamos para a cirurgia. Não tem isso. Controla a comorbidade, opera. Agora, se esse paciente tem fator de risco, ele tem um AVC, uma insuficiência cardíaca, sei lá, um negócio desse aí, o que é que a gente vai fazer agora? Pensar se ele não está precisando de beta-bloqueador. Pois se ele tiver uma doença isquêmica, ele precisa de beta-bloqueador. Se ele tiver um IC, talvez ele precise de beta-bloqueador, IC de fração de sistema reduzido. Então, vamos lá. Se esse paciente tem um alto risco cardiovascular, às vezes a gente precisa começar um beta-bloqueador para ele. Estatina, esses pacientes todos aí vão precisar de estatina, temos que controlar, e disse que a gente tem que começar pelo menos 2 semanas antes da cirurgia. O AS, como profilaxia secundária, é extremamente importante, especialmente para os pacientes coronariopatas e pacientes com passado de AVC. Realização de testes não invasivos se houver probabilidade de alterar a conduta. Aquele paciente de altíssimo risco, talvez sintomático. Poxa, vamos fazer um CAT, ver se a gente consegue controlar essa angina dele, para depois a gente pensar em fazer a colecistectomia que está dando tanto incômodo. Então, monitorização de isquemia cardíaca no pós-operatório desses pacientes. A gente vai ter aí, ó, pacientes com risco moderado a alto, ECG no pós-operatório imediato, primeiro e segundo DPO. É isso que a gente vai fazer. Paciente com alto risco, coleta troponina no primeiro, terceiro e sétimo dia, ou antes da alta hospitalar. Vamos tentar dar uma olhadinha, ver se não teve lesão isquêmica nesse coração. Colher marcador de isquemia, se alteração nova em eletro, pré-cardialgia ou instabilidade hemodinâmica no pré-operatório, naturalmente. E se nas cirurgias vasculares, um ECG no pós-operatório imediato, no primeiro, segundo dia. Então, de vez em quando a gente vai fazer uma troponina e vai fazer um eletro para esses pacientes, mais ou menos nesse protocolo. Agora, quais são os exames que a gente vai pedir? Porque aí todo mundo diz, não, fazer aquela rotina, né? Tem o carimbo que ele, bota o carimbo e marca o X onde ele quer que ele faça. Bem, não é bem assim. Mas a gente está aqui falando de idosos. Idosos têm anos de história. E a gente sabe que a nossa rotina para pacientes idosos envolve, sim, a realização de alguns exames, apesar disso ser não necessariamente uma verdade absoluta. A gente sabe que cirurgias não cardíacas e de risco intermediário, os exames pré-op praticamente não trazem benefício. Ela deve ser individualizada. Paciente muito de baixo risco, aquela fisiculturista lá, talvez ela não precise fazer nenhum exame. A probabilidade de trazer um ganho para a gente é muito pequena. Mas é de bom tom que pacientes acima de 70 anos, especialmente, façam uma rotinazinha laboratorial, que é essa que eu vou mostrar aqui. Hemograma, função renal, ionograma, coagulograma, albumina. O eletro e o raio-x de tórax, eles nem são necessariamente obrigados, eles precisam estar de acordo com a cirurgia. Poxa, é uma cirurgia de catarata, para que você vai fazer um eletro e um raio-x de tórax? Não tem necessidade. Mas é tão baratinho, Rafa, para que eu vou? Por que não, né? Vamos fazer ali, dar uma olhadinha, ok. Mas é custo que a gente vai adicionando, é custo em cima de custo, termina que isso vira uma bola de neve. E a gente tem que ter, então, cuidado na hora de solicitar. Para que a gente não sobrecarregue esse paciente. Até porque aí você vai teste de estresse o tempo todo, pedir uma cintila, pedir um CAT, poxa, pede um monte de exame para o paciente, você termina adiando a realização da cirurgia, porque ele vai lá, se for um paciente super funcional, super de boa, vai tirar um câncer de pele, aí o cara pede tudo isso, é um eletro e não sei o quê. Poxa vida, não precisa, você está atrasando a vida, o câncer de pele está lá crescendo, você não está agindo, né? Pedindo exames que não têm necessidade. E agora, talvez um dos slides mais importantes é a vontade do paciente. Às vezes ele vai dizer, não, obrigado, não quero. O paciente tem que dizer para a gente se ele quer ser operado. A gente não sabe, né? Então, vamos perguntar a ele. Se ele tiver uma demência e não puder responder, vamos conversar com a família quais são as vontades. Será que isso está alinhado com o desejo desse paciente? Será que a gente está alinhado com o desejo da família? E outra, será que é proporcional essa cirurgia? Será que esse paciente com tanto comorbidades, com demência, com declínio funcional, será que ele vai ser beneficiado? Então, vamos pensar. Às vezes, a vontade do paciente, a vontade da família é de que isso não aconteça. Ou não, às vezes o paciente está de boa, é bem funcionalzinho, e de repente ele diz, eu não quero ser operado, para mim é inadmissível, mas o senhor vai ficar sem andar. Mas eu prefiro. Já vi isso acontecer várias vezes, as pessoas têm opiniões diferentes sobre a vida, as pessoas têm opiniões diferentes sobre as coisas que acontecem, e cabe a nós apenas respeitar. Então, vamos dar uma praticadazinha. Vou mostrar para vocês essa tabelinha aqui, que foi da USP. O pessoal lá usa para avaliar os pacientes e meio que protocolar uma forma de você avaliar, que é a identificação do paciente, vai colocar os diagnósticos dele, medicações em uso, alergia e tratamentos prévios e tal.
só para a gente começar. Aí aqui ele começa de forma objetiva a colocar tudo isso que a gente conversou. Qual é a cirurgia? Qual é o porte da cirurgia? Lembra que a gente colocou lá? Qual é a anestesia? Qual é a anestesia que vão usar? Qual o ASA desse paciente? Qual a avaliação funcional? Qual é o MET dele? Vamos botar aqui -4. Sei lá, o paciente não tem isso. Ou então, entre 4 e 7. Menor que 4. Menos 4 não, né? Menor que 4. 3. Aí a gente vai botar aqui. Então, não, o paciente é top, é fitzinho, corre, não sei o quê. Vamos botar aqui maior que 7. Aí os exames, a gente vai fazer aquela rotinazinha para o paciente idoso, né? O eletro, quando for indicado, o eco, quando for indicado também, e exames de imagem, naturalmente, quando tiver indicação. Exame físico e funcionalidade vem logo em seguida, é muito completo esse negócio aqui. E a gente tem aqui o paciente, o ABVD, o AIVD, o hand grip, ó, que eu falei para vocês lá atrás, avaliar se esse paciente tem critério de fragilidade, se ele é pré-frágil. Depois a gente vem para a avaliação cardiovascular. Esse paciente ele é hipertenso, diabético, tem valvopatia, tem uma arritmia, não sei o que e tal, já foi revascularizado, aí a gente calcula ali, ó. Aí depois a gente vai para o DILI, aqui embaixo, ó, o DILI. Fatores de risco intermediário, não, deu 3. 3, a gente sabe que, a gente viu lá, alto risco, marquei aqui. Não, é 2, intermediário, 1, é baixo risco, 0. E a gente vai ver. Ele tem indicação de beta-bloqueador? Não, ele já infartou, não sei o que, está sem fazer beta-bloqueador. Poxa, ele precisa. Tem que fazer estatina? Tem que fazer estatina. Tem que fazer AS? Tem que fazer AS. Posso suspender o AS? Tem stent? Não tem stent? E aí a gente vai fazer a conduta sugerida. Então, de acordo com as coisas que a gente vai encontrar aqui, disfunção renal, risco de imobilidade, a gente vai ter algumas condutas sugeridas, que a gente vai colocar ali no nosso parecer. Para reduzir complicações pulmonares, quais são as estratégias que a gente pode fazer? Olha, para de fumar, pelo amor de Jesus. Compensa as doenças pulmonares pré-existentes. Ele tem um DPOC, vamos ali, ó, vamos tratar um corticoidezinho, vamos fazer uma coisa inalatória, talvez sistêmica, tratar infecções prévias, iniciar uma educação de expansão pulmonar. Poxa, ensinar o paciente a tossir, ensinar o paciente a respirar com mais propriedade, até no pós-operatório, isso pode ter um desfecho positivo. No intraoperatório, a gente vai tentar limitar essa cirurgia para o mais curto possível. Vamos ali até em 3 horas para a gente resolver isso. Anestesia de preferência que não seja geral e utilizar uma via laparoscópica quando possível. Quanto menor o corte, menor o sofrimento. E no pós-operatório, a gente vai ter exercícios de fisioterapia, às vezes corticoide a gente vai precisar fazer, VNI, e tentar a intubação desses pacientes o mais precoce possível. Na ATVP, a gente sabe que é extremamente comum TVP nesses pacientes e a gente precisa avaliar o risco. Se a gente pode fazer, se não pode fazer, qual é o risco desse paciente desenvolver um TVP. Então, cirurgias de alto risco, como essas, artroplastias de quadril, joelho, oncológicas, politrauma, todas elas são de alto risco, já acabou. Alto risco. A gente tem que fazer alguma coisa para que esse paciente não tenha TVP. Ele vai ter TVP se a gente não fizer nada. Cirurgia de médio porte, você vai ver aqui, ó, se ele tiver mais de 60 anos, que é o nosso paciente, alto risco também, ó. Todos os outros aqui ficam para baixo risco. Então, o que é que acontece? Todos os nossos pacientes são de alto risco. Então, alto risco vem para cá. A gente vai ter que anticoagular, ou fazer anticoagulação profilática sempre. Normalmente, a gente escolhe enoxaparina ou heparina não fracionada. Certo? O uso de anticoagulantes aqui, procedimentos não associados a sangramentos em anticoagulados. Então, cirurgias oftalmológicas, a gente não tem problema de manter a anticoagulação. Procedimentos dentários e tal, normalmente a gente não vai precisar fazer grandes alterações. Qual é a orientação? A gente faz um INR ali perto do procedimento. Se ele tiver próximo a 2, ok. Se ele tiver acima de 3, aí você suspende a anticoagulação. Iniciar um anticoagulante após a cirurgia, se não houver complicações. Delírio, que a gente falou tanto lá atrás, é uma das causas mais comuns de eventos adversos no paciente no pós-operatório e pacientes idosos, especialmente naqueles que têm o declínio cognitivo prévio. O que é que a gente vai ter aqui? Orientar e solicitar a presença de familiares e cuidadores. Quanto mais coisas próximas ao paciente, menor o risco dele desenvolver delírio. Evitar a privação sensorial, ou seja, dá os óculos dele, dá a prótese auditiva. O pessoal, quando interna na UTI, tira os óculos, tira a prótese auditiva, tira a roupa do cabo, bota ele lá num negócio escuro, sem janela, ele não sabe se é dia, se é noite, foi operado, está com curativo na barriga, não consegue fazer cocô. Meu Deus, o que danado está acontecendo? Se ele não ficar zoró,
tem alguma coisa errada. É para ele ficar zoró. Então, vamos evitar dele ficar zoró, porque a gente sabe que é ruim. Bota o óculos de voo, coloca o aparelho auditivo de voo, tenta deixar alguém da família, ô, vovô, eu tô aqui, ô, papai, a gente tá aqui do seu lado. Vamos tentar cuidar dessa forma. Evitar ambientes com iluminação excessiva ou precária e com poluição sonora, como eu falei. Orientação, às vezes a gente coloca uma cartinha, um cartaz assim, marcando a data. Vários pacientes meus fazem isso, é ótimo. Bota foto dos netinhos, bota foto do pessoal lá. Realizar medidas para a higiene do sono, evitar contenção mecânica e restrição no leito. Poxa vida, quantas vezes você já viram que o pessoal amarra, passa uma sonda, fica amarrado assim, parece um porco com abate, com a sonda no nariz, os braços amarrados, cabeça para cima, assim, que você tá com um negócio aqui na sua, aí você vai fazendo assim com a cabeça para tirar, aí você fica assim, ó. É um desgraceiro. E é só, e o desfecho negativo é na certa. Evitar essa imobilização, e às vezes a gente precisa, para o paciente que tem. Desculpa. Às vezes o paciente que tem muita agitação, a gente precisa fazer um Aldol, que é uma contenção mecânica, não se engane, ele melhora nada, se não só isso. Alterações na redução da função renal, evite drogas nefrotóxicas, pelo amor de Jesus. Não vamos fazer anti-inflamatório, tenta evitar aqueles antibióticos que a gente sabe que são piores. Mantenha a hidratação venosa adequada, se o paciente tiver jejum ou tem um baixo ingesta, vamos dar uma hidratada nesse paciente, cuidado para não fazer congestão. E, às vezes, quando se usa contraste, a gente precisa fazer algumas coisas, como o bicarbonato ou a acetilcisteína, que é extremamente controverso se isso realmente dá certo. Parece que só o soro mesmo é que é o ideal. Então, gente, a minha ideia era essa, trazer para vocês um pouquinho sobre a visão do geriatra no pós-operatório desses pacientes e queria deixar a última mensagem com vocês. Considere funcionalidade ao invés de idade, avaliação global desse paciente, rotina de exames de forma racional e programe um controle de danos pré e pós-cirúrgico. Beleza? Era isso. Muito obrigado. Mais uma vez, quero chamar a atenção para vocês do Envelhecer com Saúde, é o canal que a gente participa e está fazendo com o maior carinho lá, tentando trazer informações legais. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima.